Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma mensagem da Palavra de Deus. Mateus 6:3. Nós estávamos meditando no Sermão da Montanha e Jesus disse assim, versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Na verdade é o capítulo 5. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurado quer dizer felizes, são os pobres de espírito. Agora, quem são os pobres de espírito? Como ser pobre de espírito? Como definir, como achar, como entender, como achar os pobres de espírito? Como interpretar essa fala do Senhor Jesus? Então nós vamos numa linha de raciocínio, eu creio que dada a nós pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos chegar a um consenso de quem são os pobres de espírito. Eu gostaria que você ficasse aí comigo até o final dessa mensagem para você ver se você é pobre de espírito, se você é feliz, porque Jesus disse que é feliz, bem-aventurado, é deles o reino dos céus. Então vamos ver se você é pobre de espírito, se eu sou, se nós somos. Porque quando eu prego, eu não prego só para o público, eu prego primeiramente para mim. E algumas mensagens que nós pregamos, elas são exclusivamente para nós. Então vamos ver quem é o pobre de espírito. Então está em Mateus 5:3 no Sermão da Montanha. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O que o apóstolo Paulo fala? Que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele já fala que nós temos corpo, alma e espírito. O ser humano tem corpo, alma e espírito. Então ele fala assim, que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, até a vinda do Senhor Jesus. Então nós já temos em nós o Espírito de vida que foi dado por Deus, soprou nas narinas do homem o Espírito, fôlego de vida. E segue Paulo nos exortando sobre o conflito que há entre nós, o nosso espírito, que tem a inclinação para a carne. Então ele segue nos exortando sobre essa guerra ferrenha que há, esse conflito que há da carne, da nossa carne, contra o espírito, não do homem, porque é inclinado para a carne, mas o Espírito de Deus.
há uma guerra, há uma luta da nossa carne para que ela não se sujeita ao Espírito de Deus, mas se incline para as paixões, emoções, enfim, para que haja uma inclinação para a carne, rejeitando assim o Espírito Santo de Deus. Colossenses 3:5, Paulo fala assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que pertence à natureza terrena de vocês, façam morrer. Então ele vai falar do corpo, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos, cobiças, que é a idolatria. Os desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Então a idolatria, a cobiça, cobiçar as coisas dessa terra, é idolatria. E o que é idolatria? O que é? Qual é a definição de idolatria? O que é uma idolatria? Como nós definimos idolatria? É substituição. Então, quando a gente substitui as coisas do espírito para as coisas da carne, do homem, aí é idolatria, substituição. Paulo segue aos Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem vive pelo Espírito de Deus não satisfaz a carne, que nós citamos aqui em cima, paixões, cobiças, impureza sexual. Quem vive pelo Espírito não satisfaz a carne. Versículo 17 de Gálatas 5. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. Essa guerra, esse conflito. O Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, por causa desse conflito, nós deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de buscar a Deus, o reino de Deus, para satisfazermos a nossa carne. Nós estamos, como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Nós estamos sempre nesse conflito da carne contra o Espírito. É uma guerra constante. Romanos 8,12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeito a ela. Nós não somos devedores à carne para vivermos sujeito a ela. Prestem atenção. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. A carne, se viver de acordo com a carne, cobiças, paixões, iras, lascívia. Lembra de Gálatas 5, as obras da carne, os frutos do Espírito? Se viver conforme as obras da carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Tem que fazer morrer a carne, tem que pisar a carne. Versículo 14, Romanos 8, 14.
Porque todos os que estão conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós temos duas opções: sermos conduzidos pela carne, pelo espírito do homem, sermos conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus e sermos guiados também pelo espírito das trevas. Satanás, que é um espírito que se disfarça como anjo de luz, como a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Tem outra tradução que diz outra coisa, mas é não apagar o espírito. O espírito é como uma chama acesa dentro de nós e nós podemos apagar essa chama. Então o apóstolo Paulo está exortando: não apague o espírito. Ou seja, não negligencie a prática, não seja negligente na prática da oração, da leitura bíblica, do culto doméstico, do jejum. Porque quando nós paramos de fazer essas coisas, somos infiéis em ir para a igreja, ter comunhão com o corpo de Cristo, nós estamos negligenciando, apagando o espírito. Então, apagar o espírito é abandonar as práticas espirituais. Como o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do espírito, explica como: leitura bíblica, cânticos espirituais. Aí tem a oração, tem o jejum, tem o culto, tem a frequência na igreja, a ligação com o corpo de Cristo, onde ele alimenta todo o corpo, porque Jesus é o cabeça da igreja. Como pode apagar o espírito também? Resistindo à voz de Deus, resistindo à voz do Espírito Santo, te chamando, te confrontando, me repreendendo, e eu ignorando, resistindo. Aí há esse problema. Então, ser pobre de espírito é eu deixar-me ser guiado pelo Espírito de Deus. E ser pobre, esvaziar-me de si mesmo. É você se esvaziar de si. Esquecer o que eu penso, o que eu acho. É eu me encher do Espírito, ser conduzido, ser guiado, ser sujeito, ser submisso ao Espírito de Deus. E ser pobre de mim. Tem muita gente cheio de si. 2 Coríntios, aos Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, ser pobre de espírito é ser vazio de si e cheio do Espírito Santo, que não é o espírito do homem, mas que quer encher, que quer dominar, que quer guiar, que quer orientar, conduzir. O homem é o Espírito de Deus. Por isso é essa ordem: enchei-vos do Espírito
Santo. Temos na Bíblia vários homens que foram guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Temos outros que rejeitaram o domínio, o controle do Espírito Santo. Mas nós vamos destacar só dois. Um que foi guiado e o outro que deixou, que foi insubordinado. Ele não aceitou o comando, o governo do Espírito Santo. Nós vemos a situação que o Espírito de Deus entrou no rei Saul. É importante porque o Espírito Santo, ele nos possui para nos levar à vitória, para fazer as nossas guerras. Como foi com Saul. Foi naquele episódio, 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra Jarbe-Gileade. O amonita, o inimigo do povo de Deus, avançou e cercou a cidade. Então eles se viram em aperto e pediram misericórdia, pediram um acordo. E o rei dos amonitas, ele disse assim, olha o que os israelitas falaram: faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a vocês. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei com vocês um tratado com uma condição, que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe a todo Israel. Só se eu arrancar o olho direito de cada um de vocês, esse é o acordo. Fora disso, não tem conversa. A cidade está cercada pelos inimigos. Então fizeram saber a Saul o que estava acontecendo. Quando eles fizeram saber a Saul, diz o texto, versículo 5, naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo. Era um boiadeiro, já estava ungido por Samuel. E perguntou: o que há com o povo, porque estão chorando? Então contaram-lhe o que os homens de Jabes tinham dito. Aquela humilhação terrível. Olha o versículo 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou furioso. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul, como se apodera de nós para nós vencermos as nossas guerras. Então Saul começa. O Espírito de Deus se apodera de Saul, dá ele estratégia de guerra, mata 2 bois, envia uma parte para cada uma das tribos de Israel. E houve aquela contrição e todos se uniram a Saul e vieram. No dia seguinte, Saul dividiu os soldados em 3 companhias e eles entraram no acampamento dos amonitas. No fim da madrugada, os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. 1 Coríntios 6,17. Aquele, porém, que se une ao Senhor
é um espírito com ele. Saul se uniu ao Senhor, certamente clamou, o Espírito de Deus entrou nele e deu a estratégia, ele venceu a guerra contra os amonitas. E foi uma festa. Olha que texto interessante que eu busquei lá na frente, mas que tem tudo a ver. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Imagina você e Deus um só, eu e Deus um só. É muito gostoso, muito maravilhoso ser guiado pelo Espírito de Deus, ser dominado. Mas para isso nós precisamos ser pobre de espírito. Foi o que Saul não foi. Saul se encheu de si. Ele não deixou o Espírito de Deus guiá-lo, dominá-lo, conduzi-lo. Não. Saul não deixou. Saul se encheu de si. Rejeitou as profecias, a voz do Senhor, tornou-se obstinado, que quer dizer teimoso, ao ponto de Deus dizer ao profeta: não ore, não ora mais por Saul, não ora, não quero que você ore mais por Saul. E a teimosia de Saul levou ele à ruína, como eu li naquele texto lá embaixo, lá em cima, a inclinação para a carne leva o homem à morte, à derrota. E Saul se inclinou para a carne a ponto de Deus dizer: não ore mais por Saul. Ele foi fazendo a sua vontade. Deus mandou ele fazer uma guerra, deu as ordens. Ele fez, mas fez do jeito dele, do jeito que ele queria, cheio de si. Então vem 1 Samuel 16, Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E depois Samuel voltou para Ramá. Deus manda ungir um homem no lugar de Saul. Agora vem o pior. Ao rejeitar o Espírito, a não se inclinar, não aceitar o domínio, o que aconteceu? 16:14, 1 Samuel 16:14. Em contrapartida, estou lendo na NVI, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Esse foi o fim de um homem que não foi pobre de espírito, pobre de si. Ele não se encheu de Deus, ele se encheu de si. Esse é o homem pobre de espírito, foi Saul. Tão pobre a ponto de no final ir consultar uma feiticeira. Então vem Davi, que a Bíblia
nunca disse que o Espírito do Senhor se retirou de Davi, porque Davi era um homem pobre de espírito, pobre do seu espírito. Um homem que se deixou guiar pelo Espírito. Nas suas guerras ele consultava a Deus, vou ou não vou? Ele recebeu vários salmos, várias coisas boas, até mesmo palavras proféticas, porque é um homem que se enchia de Deus, tinha prazer em ser guiado, em ser dominado pelo Espírito de Deus. Aí você vem e me diz, mas Davi pecou. Davi pecou. Mas olha o Salmo 32. Olha o comportamento de quem entristeceu o Espírito Santo. Talvez seja a tua situação. Esse momento você está cheio de si, mas o comportamento de Davi era esse. Enquanto eu me calei, os meus ossos desfinharam, os meus gemidos o dia todo. Então Davi diz, eu orava, eu gemia, meus ossos doíam. Por quê? Porque ele sentia a ausência de Deus, ele sentia a mão do Senhor. Olha o que ele fala, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como a seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Quando ele foi repreendido pelo profeta, ele disse, eu pequei. Eu pequei. O Espírito de Deus leva o homem a contrição, a um coração contrito, ao arrependimento. E ele continua aqui. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade, disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E no Salmo 51, versículo 10, quando ele orava também, ele disse assim, ó, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Renova o teu espírito dentro de mim. Não me expulses da tua presença. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Eu quero ficar pobre de si, cheio do teu Espírito. Quero ser guiado, conduzido, falar, enxergar pelo teu Espírito. O Espírito de Deus é doce, é maravilhoso. Ele quer nos encher, nos dominar, nos controlar, nos guiar. Os nossos passos, as nossas decisões. Ele está vendo o amanhã. O Espírito de Deus é maravilhoso. Aqui já dá para nós fazermos uma avaliação. Faça a sua avaliação. É muito preocupante
se você está cheio de si ou cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo dias difíceis, que o apóstolo Paulo disse. Os homens serão amantes de si mesmos. Você está buscando a alta satisfação, a alta realização? Ou está vazio de si, buscando o reino de Deus e a sua justiça? Então o Espírito Santo te guia, te domina, te controla. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Homem guiado pelo Espírito de Deus. Que maravilha. Talvez você até canta: eu quero voltar ao primeiro amor. Amados, é uma guerra, como o apóstolo Paulo disse, eu citei os textos no início. É uma guerra. Andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Se alguém quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Não ameis o mundo e nada que no mundo há. Tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. O hino do pastor Márcio: nos deu o Espírito Santo, o mundo ficou para trás. O Espírito Santo, ele nos leva à mente de Cristo. A ponto de nós dizermos como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E segue-se a palavra do Senhor dizendo, aos Efésios 4:30 ao 32, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E como entristece o Espírito Santo de Deus, versículo 31 de Efésios 4, livrem-se de toda amargura. Amargura é coisa da carne, mágoa, ira. Espírito Santo limpa o coração de tudo isso. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Gritaria. Livres. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Esses são os passos para não entristecer o Espírito Santo, para que ele não se retire de nós, não se apague, como se apagou, se retirou de Saul.
A vida de Saul foi de mal a pior. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo habita no homem, limpa a casa, limpa o corpo, enche. Mas esse homem se enche de si, não deixa o Espírito guiar, dominar, enchê-lo. Ele se enche de si, faz o que quer, vai para onde quer. Não ora para comprar, não ora para vender, não ora para sair, não ora para entrar, não jejua. Então o Espírito sai. E aquele Espírito que morava naquele homem volta e chama mais 7. E o estado daquele homem, nós vimos isso na vida do rei Saul. O espírito mau veio sobre ele, dominá-lo. E Saul foi de mal a pior. Ainda Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho em que há contenda. Vou ler na NVI. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. Ou seja, não busque prazer, alegria, dopamina no vinho, na cachaça, bebida alcoólica. Espírito Santo, ele te enche de gozo, a paz que o mundo não pode dar. O Espírito Santo nos dá. Mas se nós deixarmos ser guiados por si, se não houver renúncia, nós vamos nos encher de lixo, de poluição. Então, o que te enche é o que te domina. Cheio de carne, pornografia, sexo na mente o dia todo, bebida. O que te enche é o que te domina. Se for a carne te domina. Se for o espírito te domina. O homem que é guiado pela carne, ele é cheio de si e vazio de Deus. Vai aos passos largos para a alta destruição. Aos Gálatas 5:22, o homem que é cheio do Espírito Santo, que é guiado, que é dominado pelo Espírito Santo, ele produz esses frutos. E o primeiro fruto é o amor. Ele ama. Ele ama a esposa, ama a família, ama a igreja, ama o trabalho. Não existe fadiga. Que ele está cheio da graça, cheio de Deus. Primeiro fruto do Espírito é o amor. E não é exigir amor como muitos crentes. Essa igreja não tem amor. Acabou o amor. Não, é amar. O Espírito Santo, ele produz o amor em nós. É o primeiro fruto. Alegria.
produz alegria. Eu não preciso da alegria do vinho, do álcool. Salomão diz, o vinho é escarnecedor. Não olhe para o suco de uva quando ele estiver fermentado. Salomão disse isso. Quando estiver espumando, nem olhe. Nem olhe. Deus, o Espírito Santo, é a nossa única, principal, exclusiva fonte de prazer. Eu preciso ser pobre de mim para ser cheio de Deus. Aí o Espírito Santo produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé, domínio próprio. São os frutos do Espírito Santo. Eu preciso dele. Eu preciso. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, pobre de espírito é quem se rende. Se rende à vontade de Deus, que é transmitida pelo Espírito Santo de Deus. Quem obedece os comandos. Amados, quanto prejuízo nós temos tido. Eu tenho muito prejuízo quando eu desobedeço o Espírito Santo de Deus. Muito prejuízo. Eu falo, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse dado crédito, mas aí já era. Já tomei o prejuízo, já sofri o dano. Quer ser feliz, bem-aventurado? Seja pobre de você. Se encha de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, para a grandeza, fama, notoriedade. Isso quer dizer glória. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a não fazer como Saul, para que jamais ele se afaste de nós e o nosso fim seja como Saul. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem muita gente fazendo não só como Saul, mas como Sansão também. Flertando, brincando com o pecado. O Espírito Santo diz não. Essa roupa não. Esse caminho não. Ele vai. Sansão foi indo. Foi indo, brincando, e as coisas foi dando certo, o Espírito de Deus o ajudando, a misericórdia, a bondade de Deus estava ali. Sansão foi pecando, brincando com o pecado. E tem muita gente assim. Não. Eu posso beber vinho. Eu sou eu. Eu posso ver pornografia. Isso aí não faz mal não. Jovem, eu posso namorar.
vai flertando com o pecado. Como Sansão foi amarrado a primeira vez. Ah, isso é fácil. Eu me solto. E realmente você se solta. Como Sansão. Foi se soltando, sendo amarrado, se soltando. Até o dia que a Bíblia diz, ele não percebeu que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E assim tem acontecido. Vai brincando com o pecado, não vive uma vida de renúncia, não diz não para o mundo, para as coisas deste mundo, e vai brincando até um dia que o Espírito de Deus se retira, se apaga, e ele se vê amarrado pelo álcool, pela prostituição, e tem muitos que já não conseguem mais sair e são levados pelo inimigo, zombados. Essa mensagem é de despertamento. Não entristeçais o Espírito Santo pelo qual fostes selados. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Deixa ele te dominar, te encher, te guiar, te conduzir, te dominar, te controlar. É isso que Deus quer. Olha que promessa gloriosa, não vos deixarei órfão. Eu vou morar dentro de vocês. Aleluia. Nós precisamos dar valor a esse doce Espírito, que ele fale no profundo do teu coração, e a mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos ao comando, ao domínio do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir nas redes sociais. Aquele abraço.